Caros e queridos alunos, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade ao que nós falávamos anteriormente. Estávamos abordando a questão da jurisdição, como que ela funciona de fato na prática, o direito material, o direito processual, a dependência que existe do direito material com o direito processual e assim por diante, a diferença de entendimentos com Carnelucci e Chiovenda. E a partir de agora, pessoal, nós vamos trabalhar uma questão muito importante que ocorre no nosso dia a dia como profissional, que é observar onde que eu devo então protocolar aquela ação. Quando a lide chega até o escritório, ele relata então aquela situação que ele vem vivenciando. Nós começamos então primeiramente a observar qual foi a legislação atingida. O que de fato existe de proteção jurídica para aquele meu cliente. Então, dentro do atendimento que nós realizamos como advogados, a primeira situação é observar o direito material que foi infringido. Então, encontrei a infração do direito material e depois eu preciso partir para um próximo passo. Qual é esse próximo passo? Onde que devo protocolar essa ação? Esta ação deverá ser protocolada na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum Estadual, na Justiça Comum Federal, Juizado Especial, na Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Eleitoral. Onde eu devo então protocolar esta demanda para buscar então o direito do meu cliente? Então esse é o próximo desafio. Por quê? Se eu protocolo erroneamente a minha ação, eu estou infringindo cláusulas absolutas em que automaticamente o meu processo ele será extinto. O meu processo muitas vezes será encaminhado diretamente à Justiça do Trabalho, ou então a Justiça Comum Estadual, a Justiça Comum Federal. Ele pode muitas vezes ser encaminhado diretamente pelo juiz, porque ele deve observar isso de ofício. De ofício, não depende da provocação da parte contrária para dizer que meu processo foi protocolado erroneamente. O próprio juiz de ofício deve observar aquela questão de que não foi protocolado corretamente e encaminhar ao local correto, ou então simplesmente já extinguir o processo sem o julgamento do mérito. Então esse desafio em que nós devemos observar, ele é de suma importância. Por quê? Porque o que pode acontecer, no momento que você protocola uma ação, ela será distribuída normalmente. O processo terá um número e ele chegará até o juiz. Porém, no momento que o juiz analisar aquela questão como um todo, é que haverá então o encaminhamento dos autos para o seu local correto, ou então uma sentença extinguindo a ação. E o que acontece nesse intervalo todo é que desde o protocolo da sua ação até esta decisão do juiz, pode acontecer de nós perdermos aí uns 3, 4 meses. Então você já imaginou se você está com um processo
beirando a prescrição. Está beirando a prescrição. E você protocola erroneamente aquela ação, endereçando para um tribunal no qual não é competente para analisar aquele processo. Diante dessa situação, seu processo então será extinto sem julgamento do mérito, ou então encaminhado para o local correto. No momento que o juiz receber aquela sua ação, ou então um novo protocolo que está sendo realizado, aquela prescrição já aconteceu, ou até mesmo a decadência. Então, por isso que é de suma importância nós entendermos a organização do Poder Judiciário como um todo e, ao mesmo tempo, estudarmos o endereçamento destas ações. Porque se eu não estudo e protocolo muitas vezes em um tribunal que não é competente, o juiz de ofício vai extinguir a sua ação sem julgamento do mérito e muitas vezes você já não consegue mais protocolar no tribunal correto. Então é muito grave, é um erro gravíssimo praticado aí pelos profissionais do direito. E aí você pode observar e pensar, Júnior, mas isso muitas vezes não acontece, é fácil de observar onde que eu devo protocolar a ação. Não é. Não é tão simples assim. Posso te dar um exemplo? Uma pessoa que trabalhou, por exemplo, na Prefeitura Municipal de Lorena. Trabalhou aqui na Prefeitura Municipal de Lorena, sendo comissionado, um cargo comissionado. O prefeito convocou, então, aquela pessoa para trabalhar em cargo de confiança, colocou ele em um determinado setor da prefeitura e durante 4 anos, então, o mandato do prefeito, ele executou suas atividades ali como um cargo comissionado. E aí, simplesmente, depois desse período, ele entende que ele realizou horas extras, que ele ficou sem receber algumas verbas que lhe eram devidas e decide ingressar judicialmente com uma ação contra a prefeitura. E aí, quando ele procura então pelo advogado, o advogado imediatamente ele vai pensar o quê? Poxa, descumpriu direitos trabalhistas? Protocolo então na Justiça do Trabalho. Esse não é o entendimento imediato, né? O assunto ele está vinculado à seara trabalhista, então eu devo protocolar diretamente na Justiça do Trabalho. Porém, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade que ela está em discussão até hoje no STF, em que considera que agentes públicos estatutários eles devem protocolar suas demandas na justiça comum, pois se são estatutários, eles fazem parte do direito administrativo e não da Justiça do Trabalho. Existe um estatuto que resguarda os direitos daqueles servidores públicos. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade foi um divisor de águas, dizendo que se há um estatuto naquele órgão público, seja ele municipal, estadual ou federal, a infração a este estatuto deve se discutir então na justiça comum, pois o estatuto foi aprovado pela Câmara municipal, estadual ou federal
e, ao mesmo tempo, aprovado pelo Executivo. Ou seja, nós não estamos discutindo nada relacionado à CLT. Nós estamos discutindo direitos que foram infringidos daquele estatuto, que a proteção jurídica, ela é do direito administrativo. E aí, de repente, você vai e ingressa na Justiça do Trabalho, ou então ingressa na Justiça Comum, e essa discussão, ela se inicia. Então, não é tão simples assim nós acreditarmos que, dependendo do assunto, é simples eu ingressar na Justiça do Trabalho ou então na Justiça Comum. Vejam, se eu quero entrar então com uma ação contra o INSS, INSS, vocês sabem, é um órgão federal. Será que eu posso ingressar em face do INSS na Justiça Comum Estadual? Ou obrigatoriamente eu devo ingressar na Justiça Comum Federal? E aí, observando então, quem é o réu? Em face de quem que estou ingressando com a ação? A partir daí, inicia-se um estudo para a definição de onde eu devo endereçar a minha ação. Então, não é tão simples assim. Nós precisamos observar e entender a organização judiciária do poder judiciário como um todo, a organização do poder judiciário como um todo, para depois nós decidirmos onde iremos protocolar a nossa ação. Tudo bem? Estão conseguindo entender como que é complexa a nossa atuação? Não é tão simples assim. Então, advogar requer, claro, o entendimento teórico de todas essas questões que nós estamos falando, mas também nos exige o conhecimento prático, a experiência prática. E muitas vezes, pessoal, vocês se depararão com situações que envolvem diversas questões em um só caso, envolvendo muitas vezes direito criminal, envolvendo direito civil, envolvendo muitas vezes até mesmo o direito do trabalho. Existe um caso que eu tive aqui no escritório que envolveu direito criminal, o direito do trabalho e o direito civil numa única ação. Num único caso. Eu vou contar para vocês. A cliente chegou até mim dizendo que ela trabalhava para uma pessoa e este patrão teve um relacionamento com ela. Até aí tudo bem. A gente consegue imaginar várias situações em que o empregador ele se relaciona com o empregado. Então não tem problema algum até então. O problema maior é que começou a acontecer que a partir deste relacionamento ele passou a ter mais intimidades com a pessoa e passou a descumprir com determinadas normas trabalhistas. Até então, namorados, ela aceitava muita coisa. Só que o caso não parou aí. Ela se engravidou e dentro deste período da gravidez,
que ele descobriu que ela estava grávida, ele violentou fisicamente a fim de que ela abortasse aquele feto. Vejam que situação triste, complexa, mas que depende da atuação do advogado como um todo. Nós precisamos, primeiramente, registrar este boletim de ocorrência, fazer um exame de corpo de delito, para a gente ficar resguardado na esfera criminal diante dessa pessoa que tentou tirar a vida de um feto e ainda ameaçou, dizendo que se essa criança nascesse e ela registrasse em nome dele, ele a mataria. Então veja a gravidade da situação. Ao mesmo tempo, tive que ingressar com uma ação na esfera civil para garantir a pensão alimentícia a este nascituro, que já depende de médicos, depende de todo um tratamento nessa gravidez. Então, precisei também ingressar com esta ação de natureza civil. E, ao mesmo tempo, tive que entrar com uma ação pleiteando uma rescisão indireta. O que é uma rescisão indireta? É uma ação que nós entramos pleiteando, então, que a rescisão do contrato de trabalho aconteça por uma culpa grave do empregador. Artigo 483 da nossa CLT. Então, vejam, um único caso envolvendo a esfera civil, a esfera criminal e a esfera trabalhista. E aí cabe a nós identificarmos primeiro o direito material que está sendo infringido e depois onde ingressar com a ação. E aí entra num outro aspecto também que ainda não relatei para vocês. Eu identifico justiça do trabalho, justiça comum, civil, estadual e também o boletim de ocorrência que inicia-se então um inquérito policial. Mas onde eu devo entrar? Essa minha cliente, ela era de Taubaté, reside em Taubaté, porém ela prestava serviços a este empregador na cidade de Guaratinguetá. Onde que eu devo ingressar com a ação? Vocês conseguiram entender a complexidade da situação? De natureza civil, pensão alimentícia, ingresso em Taubaté. Criminal, mesma coisa. Onde que foi o local do crime? Onde que foi praticada a ameaça? Foi em Guaratinguetá. Então, busquei pela delegacia de Guaratinguetá. E onde que ela trabalhava? Em Guaratinguetá. Então, processo trabalhista, devo ingressar no local da prestação de serviço. Artigo 651 da nossa CLT. Vejam a complexidade de um único caso. Eu observo as infrações que aconteceram, mas ao mesmo tempo eu tenho que depois um próximo passo. Entendendo muito bem a organização do Poder Judiciário como um todo, eu tenho que escolher quem
é competente para julgar esses casos. Então eu quero despertar isso na cabeça de vocês, para vocês verem a importância da jurisdição, a importância de estudar a organização judiciária. E tentar trazer todo o estudo realizado por vocês para a prática. Então, a todo momento que vocês começarem a estudar um conceito, estudar uma teoria, façam referência para a prática. Tragam aquele caso para a prática. Pergunte ao seu professor: como que eu consigo aplicar isso na prática? Afinal de contas, quando você se formar, você não vai ficar somente estudando. Você vai ficar praticando aquilo que você aprendeu. Tá bem? Obrigado, pessoal, por mais um vídeo. Vou disponibilizar para vocês um exercício prático para que vocês possam sedimentar tudo isso. Tá legal? Esse exercício prático, a avaliação, mais uma vez, tá? A avaliação nós já fizemos na semana passada. E agora nós vamos fazer um exercício prático apenas para sedimentar todo esse conhecimento trazido nesses 2 vídeos. Fiquem com Deus, se cuidem, se protejam. E aí, semana que vem, nós estaremos aí de novo. Beijo para vocês. Tchau, tchau.